1.575 pontos. Deixa eu dar uma passada por Petrobras. Petrobras recua 1% agora os papéis preferenciais, nesse momento a R$ 25,66. E desde a semana passada, a gente tem comentado e tem trazido notícias sobre a possível exploração de petróleo na região do Foz do Amazonas pela Petrobras. Semana passada, o IBAMA negou a licença para perfuração na região, mas durante a participação no Japão da reunião do G7, o presidente Lula sinalizou que pode autorizar a exploração de petróleo na região do Foz do Amazonas. Petrobras pretende apresentar um pedido de reconsideração da decisão contrária à exploração de petróleo na bacia, e a gente vai tratar um pouco mais desse assunto agora no Expresso da Tarde. E a gente recebe o Lucas de Calmon, estrategista de investimentos da Matriz Capital, para conversar conosco a respeito desse tema. O Lucas conversa comigo, Gabriel Medina, e também com a Camila Valvezan. E aí, Lucas, obrigado por atender aqui o nosso convite. Como vai? Boa tarde. Boa tarde, Medina. Boa tarde, Camila. Tudo bem com vocês? Boa tarde, Lucas. Tudo certo por aqui também, viu, ô Lucas? Eu acho que a gente pode iniciar a conversa trazendo, acho que, o ponto de partida para o nosso investidor entender, ô Lucas, por quais motivos a Petrobras tem um interesse tão grande nessa região do Foz do Amazonas, Lucas? Legal. Quando a gente vai falar dessa região, né, a gente fala da região equatorial leste inteira, né? Então, toda essa parte aí da costa nordeste e norte que ultimamente, né, tá com essa relevância. O que acontece? Essa é uma região que ela começou a ser explorada lá na década de 70, né? Então, já tem muito tempo. Só que um pouco mais recente, ali, pós anos 2000, a Guiana e o Suriname, né, encontraram boas reservas de petróleo, né, que são países ali de fronteira. Então, eles encontraram boas reservas de petróleo, o que atraiu a intenção, né, das petroleiras, né, nacionais e também estrangeiras, justamente para essa região, certo? Então, nós tivemos aí mais de 14 concessões, né, na região, inclusive da própria OGX, né, que era do Eike Batista. E a Petrobras mesmo, né, ela já tem, se eu não me engano, 95 perfurações, né, nessa região equatorial. E o total aí, né, se somar todas as petroleiras, são mais de 100 perfurações. Só que, né, tudo em água rasa, né, então só poços rasos, e a maior parte dos poços não vingou, certo? Então, ou por conta de ter pouco petróleo, ou então por conta de dificuldades logísticas, por ser uma área um pouquinho mais difícil de se explorar. Mas, no geral, né, levando em consideração estudos, né, geográficos ali da parte de engenharia, a gente tem uma boa expectativa, né, das reservas de petróleo nessa área. Então, tanto que a gente tem a própria 3R Petróleo também, ali com os postos de Potiguar, que é ali pertinho da região também. Então, todo mundo está querendo abocanhar uma fatia aí. Perfeito, né? Hoje a Mover, né, o braço de notícias do TC, de cobertura de mercado, apurou que a Petrobras já gastou mais de R$500 bilhão com a mobilização de equipamentos, recursos e pessoas à espera dessa primeira perfuração no Foz do Amazonas. A Petrobras não teria alternativas caso o IBAMA mantenha o pé de que não é permitido a exploração na região, Lucas? Vamos lá, né? O que aconteceu? A Petro disse que não ia se mobilizar no momento, mesmo após a decisão do IBAMA, certo? Então, o que a gente pode esperar? Que justamente por conta, né, dos interesses de todas as partes, né, a gente pode ter uma certa negociação aí, inclusive envolvendo, né, até o presidente Luiz Inácio Lula da Silva, para poder facilitar a negociação das explorações, certo? Então, nós não sabemos qual que vai ser a palavra final, certo? Se o IBAMA realmente vai ceder, mas a gente ainda vai ter negociação pela frente. E por que a Petrobras, né, nessa primeira negativa do IBAMA, né, já não desocupou a área? Justamente pelo que você falou do custo que ela teve, né? Então ela já teve um pouquinho mais de R$500 bilhão de custo. Então as operações já estão aí, né, se não me engano, desde novembro do ano passado, né, a parte de sondas e tudo. E essas operações gastam, em média, né, só para manter elas lá, aproximadamente 3,5 milhões por dia, né? Então é um custo muito alto, e a Petro, né, já desembolsou um bom investimento aí.
Uhum. Ô, Lucas, você que acompanha, né, a estatal, observa as mudanças que têm sido feitas desde a mudança de governo, como que você tem analisado o momento atual da Petrobras no sentido de, semana passada também, a estatal anunciou, né, a mudança na sua política de preços de combustíveis, dizendo que não sai da paridade internacional, mas que não vai ter a mesma importância que antes. E também as questões relacionadas ao seu desinvestimentos que ocorria até o início do ano, que a gente mostra uma Petrobras querendo alterar também essa política. Como você tem observado todas essas mudanças em relação à Petrobras e como que isso pode afetar principalmente o investidor de Petrobras que nos acompanha? Então, o que acontece? As mudanças de política de paridade de preços que foram propostas não ficaram muito claras, né? Então, o próprio CAD pediu para a diretoria da Petrobras definir um pouco melhor o que vai ser feito com relação ao repasse de preço de combustível. O que acontece? Como hoje, né, desde ali da mudança no governo Temer que a gente teve de paridade de preços, nós estamos atrelados ao preço do barril internacional de petróleo, então hoje nós estamos seguindo ali a paridade internacional e o que foi proposto a princípio seria colocar a paridade internacional ali como se fosse um teto, certo? Então, o que hoje nós colocamos ali como métrica tanto de piso e teto, ou seja, a gente não sai disso, a gente vai seguindo ali na paridade internacional, colocar isso como teto e a gente tentar buscar ali repassar os preços internamente pelo custo de oportunidade, né? Eles colocam ali pelo valor marginal. A questão é, né, esse custo de oportunidade não está bem definido, né? Então, quem que vai calcular, como que vai ser estipulado isso, essas coisas ficaram um pouquinho ambíguas. Então, a gente tem sente um pouco de aversão aí a risco da parte dos investidores, mas ainda assim, mesmo após uma redução parcial no repasse de dividendos e também o anúncio da mudança de política de preços e a negativa do IBAMA, a ação ainda se mantém estável, né? Então a gente não viu nenhuma queda muito forte aí ainda dentro do papel. Na sua avaliação, então, Lucas, o mercado ele ainda não abre mão de Petrobras, ainda se mostra um ativo importante para o investidor pensar em ter em carteira, em ter como investimento? Coloco que os investidores ainda estão atraídos pelo papel, mas não com a mesma convicção que estavam antes, né? Então a gente vê uma certa redução aí no volume, né? Então a gente teve aquela euforia ali quando foi anunciado os dividendos, mas deu uma arrefecida no papel agora, né? Então todo mundo está de olho aí, tanto nas questões, né, um pouquinho mais macro, como o arcabouço fiscal, falando lá de fora também, né, teto de dívida, quanto nas questões da própria empresa, certo? Então como que vai ficar de fato definido, né, esse repasse, e como que vão prosseguir, né, os próximos pagamentos de dividendos da empresa e como que vai ficar a estabilidade financeira dela, né? Se a empresa realmente vai continuar aí com uma gestão saudável ou se então né, vamos ter aí, às vezes, alguma aquisição de algum ativo muito pesado que acaba impactando o caixa da empresa. Tá certo então, Lucas. Obrigado, viu, pela sua participação aqui com a gente, analisando esse momento de Petrobras e todas essas discussões em torno do Foz do Amazonas. Inclusive, é um assunto, né, que eu até nem trouxe na conversa, mas é importante o investidor se ligar, que vira um assunto político. Até porque tem uma disputa entre o Ministério de Minas e Energia, capitaneado pelo ministro Alexandre Silveira, e a ministra do Meio Ambiente, Marina Silva. Há, inclusive, notícias de amanhã, um encontro entre os dois ministros e o presidente Lula, que retorna do Japão, para tratar exatamente sobre essa exploração no Foz do Amazonas. Lucas, obrigado pela sua participação aqui conosco. Um grande abraço a você e até a próxima. Valeu, Medina. Valeu, Camila. Até a próxima, pessoal. Eu agradeço. Lucas de Calmon, estrategista de investimentos na Matriz Capital, comentando sobre esse assunto da exploração de petróleo na Amazônia. Inclusive, né, tem informação lá no Instagram do TC com a Camila Valvesa. Daqui a pouco eu vou passar no nosso Instagram ali e você vai perceber, porque eu sei que tem ouvintes no nosso Instagram também, sabia, Camila? Tem.